Ouvi bem baixinho, espera um pouquinho. Deus abençoe o ministério de louvor, os irmãos que tocam. Glória a Deus. Achou, William? Sabia. Não dera, essa aula você faltou, né? Atos capítulo 12. Glória a Deus. E a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado como Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele, Pedro, bateu a porta ou portão, veio uma criada chamada Rode. Diga comigo, Rode. Quem não jantou, diga amém. Então vamos lá. Qual o nome da menina? Depois alguém paga lanche para vocês. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram: É um anjo, ou é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram e viram-no e ficaram assustados ou atônitos. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus que Ele... Primeiro eu queria perguntar assim: quem aqui ora, diga amém. Eu olhei para baixo, tá? Que nem vou olhar para cá. Amém. Quem acredita no poder da oração, diga amém. Amém. Você acredita no poder da oração? Olha para o seu irmão e diga: você acredita na tua oração? Cara lá, você acredita. Ele acredita. Pode deixar, amor. Isso aí... tá no caminho? Tá bom. Então, só que eu lendo essa passagem, o Senhor foi falando muito forte no meu coração, porque às vezes nós não cremos quando nós oramos. E a oração, ela tem um poder poderoso para mudar vidas, para manifestação da glória de Deus, para ação de Deus em todas as esferas, seja na saúde, seja civil, seja o que for. Deus tem poder de responder oração. Mas ainda tem pessoas que oram, mas ora desacreditando. E o que é orar desacreditando? Você ora achando que sua oração nem passou do teto. Às vezes nós nos encontramos assim, ou a maior parte das vezes nós estamos assim, achando que a nossa oração, Deus nem está ouvindo. E na verdade, quando nós pensamos isso, é porque nós não acreditamos na nossa oração. E aqui nós vemos que o cenário era do capítulo 12 de Atos, era sobre uma perseguição que o povo judeu estava sendo perseguido, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa de pregoar Cristo Jesus. Então, Herodes começou a perseguir os judeus, aqueles que se denominavam cristãos, e aí ele começou a dar ordem para que eles fossem e matassem, principalmente os líderes. E a Bíblia nos diz que na casa da irmã Maria, eles se reuniam para orar e para buscar a Deus. E a intenção da oração de Deus
a intenção da oração era para que Deus guardasse o povo e guardasse também a Pedro, que já tinha sido Pedro, que já tinha sido preso, é o trava-língua, e também para Tiago e os discípulos que pregavam sobre Cristo Jesus. E a ordem foi feita, foi lançada: olha, cada um que vocês verem podem matar, não tenha misericórdia, pode matar. E o povo se reunia na casa da irmã Maria para fazer o quê? Meu Deus, para orar. E o povo estava na casa dela na condição de buscar a Deus para que Deus desse livramento. Imagina Deus hoje ouvindo a tua oração. Responda para você mesmo. Será que a tua oração seria ouvida ou não? Depende de vocês. Então, depende do que nós e como nós estamos orando. Porque Deus, Ele está do alto céu, ouvindo as nossas orações. Mas tem oração, e a Bíblia é bem clara sobre isso, que tem oração, ou a maior das orações que nós procuramos orar, nós não sabemos orar. E existe o Espírito Santo que intercede por nós a Deus, porque nós mesmos, no nosso vocabulário, é muito pobre, é muito fraco. Deus não vai ouvir, porque Ele não vai entender. Então, a ação do Espírito Santo vem quando nós estamos orando, para que Ele interceda. A Bíblia fala sobre isso, que Ele interceda a Deus por nós. E então a igreja se coloca de joelho para buscar a Deus pelos discípulos, por aqueles que estavam sendo perseguidos. E enquanto a perseguição estava ocorrendo, Pedro já estava preso. Pedro já estava lá na cisterna. Tiago, a Bíblia nos diz no capítulo 12, no começo, a partir do verso 9, começa a dizer que Tiago já havia sido morto ao fio da espada de Herodes. Tiago já tinha partido para a glória. E Pedro, eles tinham guardado ele na cadeia porque era Páscoa. E não podia ter a mão, eles acreditavam que com a mão cheia de sangue, eles não podiam celebrar a Páscoa. Então eles guardaram Pedro na cadeia e falaram: bom, passou a Páscoa, nós também vamos mandar Pedro para o céu. Só que enquanto os irmãos estão orando, Deus, Ele está agindo no céu. Por isso que nós temos, quando nós formos orar, nós temos que acreditar na nossa oração. Por isso, quando nós formos orar, nós temos que acreditar naquilo que nós estamos falando com Deus, porque oração não é pedir, oração é você ter comunhão com Deus. Oração não é, porque muitas vezes nós entramos no erro, sabe qual erro? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E a adoração, como nós sempre falamos, Jesus, Ele deixou a oração do Pai Nosso, ensinando para quem não sabe. Primeiro, Ele começa dizendo: Pai Nosso que está no céu. Ele começa adorando a Deus. Então a oração, se você não sabe, ou se você não tem esse hábito, ou se você já tem, amém, começa a oração adorando a Deus, exaltando o nome de Deus, colocando Deus cada dia mais sobre as nossas vidas, sobre o controle que Ele tem sobre nós, e colocando a majestade de Deus como a maior coisa que nós temos. E depois nós vamos começar, ele começa: Pai Nosso que está no céu, santificado. Você santifica o nome do Senhor, não que Ele não seja santo, porque Ele quer ouvir de você, igual Isaías disse, que os querubins estavam ali diante de Deus e todos diziam o quê? Imagina Deus ouvindo a oração de vocês agora. Vocês já responderam. Os irmãos se reúnem para orar na casa de Maria, que era mãe de João Marcos. Eles estavam reunidos ali. Tiago já tinha morrido, Pedro estava guardado para logo mais, passando o dia da Páscoa, ele também seria morto. E estava tudo já preparado na visão terrena.
Mas quando a ação de Deus ela entra, Ele muda tudo de lugar. Não existe sentença aonde Deus ele vai trabalhar. Ou melhor, pode até existir a sentença, mas quando Jesus ele entra, se a causa for para a glorificação do nome dele, você pode ter certeza que ele vai entrar e vai te dar vitória. Eu não sei nesta noite, abre parênteses aqui, eu não sei nesta noite qual é a sentença da sua vida, eu não sei ao que você está sentenciado, mas eu quero te dizer que através da oração de alguém, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Deus vai fazer uma grande obra. Eu não sei se você está aqui ou você está em casa, eu não sei aonde você estiver, mas o Senhor, Ele vai entrar e dar uma grande libertação por causa da oração. A oração, ela move céu, ela move terra, ela move reino, ela move governo, ela move tudo, porque a oração, ela tem poder. Quer ser vitorioso? Olha para o seu irmão e diga, quer ser vitorioso? Ora a Deus. Porque nós criamos hábitos em muitas coisas. Criamos hábitos no regime, criamos para não comer tudo, tem os que são tolerantes à lactose. Criamos hábitos que termos que andar, tem que caminhar, tem que correr, tem que pedalar, tem que ir para a academia. Criamos hábitos para as nossas vidas carnais, para a nossa vida como ser humano na terra. Mas e para a nossa vida espiritual? Qual é o nosso hábito que nós temos que ter? Primeiro, palavra de Deus. Segundo, oração. Se nós não tivermos palavra de Deus e não tivermos oração, a nossa vida cristã não vale de nada. Porque a base do evangelho é oração e palavra. Sim ou não? Nós temos que ser movidos através da oração e da palavra. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, eu não sei como está você, mas tenha certeza e convicção, se você está orando por uma causa, passe o tempo que for, mas Deus vai responder a tua oração. Seja qual for, seja familiar, para Deus salvar o teu marido, o teu filho, a tua casa, seja para Deus salvar o seu vizinho, salvar quem precisa ser salvo, curar alguém que precisa de cura. Deus, se você está orando no tempo dele, Ele sabe o melhor tempo e Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele não deixa a oração vazia. Ele não deixa. A oração, diga comigo, a oração te prepara, ou me prepara, fala assim, a oração me prepara para a ação de Deus. Quando entendemos isso, fica tudo mais fácil. Não adianta, tem pessoas que tomam atitudes por si próprias. Tem pessoas que não buscam a Deus para tomar algumas atitudes na vida. Tem pessoas que andam pelos seus olhos, andam pelo teu sentimento, e a Bíblia fala do sentimento, do coração. O coração do homem é enganoso. Se o coração do homem é enganoso, eu não posso olhar para o copo e dizer, é tudo que eu queria. Eu tenho que orar e dizer, Senhor, é da tua vontade? Eu tenho que orar para todas as áreas que eu preciso, ou queira para que Deus possa preparar um namorado, uma esposa, ou seja, para que Deus vá abrir uma porta de emprego, para uma causa impossível, seja o que for, precisamos orar. E quando nós elevamos a Deus a nossa oração, pode ter certeza e descansar. Diga para o seu irmão, descansa. Se você estiver orando. Não haja pelas suas emoções. Pelo amor de Deus, não olhe com os seus olhos, não cobice com os seus olhos e diga, é o que eu precisava. Não, porque enganoso é o nosso sentimento, é o nosso coração. Só que não adianta, você vai, ora, aconselha, às vezes você dá uma palavra para alguém, mas parece que entrou aqui e saiu aqui.
Aí a pessoa passa o tempo, eu já disse isso daqui, passa-se o tempo, a pessoa vem procurar você e diz, mas eu achava, agora eu achava, mas antes eu tinha convicção que era de Deus. Mas se é de Deus, Deus vai confirmar. E se está confirmado, tudo que é de Deus prospera, tem uma continuidade, tem uma bênção sobre todas as áreas que você estiver orando. Ah, Deus abriu a porta, é a minha necessidade ou é a vontade de Deus? Não, é a minha necessidade, então eu vou abrir por essa porta. Mas será que é a porta que Deus quer para você? Porque muitas vezes aparece... Irmãos, eu já passei por isso, eu não sei se alguém já passou. Quando você está buscando Deus em oração, e aí, quando você, por exemplo, especificamente falando de porta de emprego, eu orando e de repente, fazia tempo que ninguém me chamava para trabalhar, de repente 3 portas aparecem. Já aconteceu isso com alguém? Não, não é só comigo. E aí você faz uma escolha. E nem sempre quando nós escolhemos é o bom. Porque às vezes nós olhamos primeiro, é de segunda a sexta? Depois, é das 8 às 5? Depois, é R$3.500 de salário? Porque o que nos chama aos olhos é o salário, sim ou não? Então a proposta está aí, você foi, olhou, nossa, está enquadrado dentro daquilo que eu desejo, dentro daquilo que eu quero. Mas será que é a vontade de Deus? Porque se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, então eu não posso ser regido pelo meu sentimento. Mesmo que eu esteja precisando de uma porta, mas eu tenho que saber e ter convicção de que é a porta de Deus. Irmãos, Deus ele nos ensina a pedir ou pedir sinal da parte dele. Mas tem pessoas que só vai andando. E nessa que vai andando, só vai quebrando a cabeça. Nessa que vai andando, só vai tomando decisões precipitadas, decisões que não é para ser tomada. E aí, quando também tem a outra ocasião que você pede para Deus e Deus escancara a porta e você abre, mas quando você está dentro, você fala, não é o que eu esperava. Aí Deus... Imagina, irmãos, isso daqui não está escrito na Bíblia. Aí eu ir pensando, Deus coçando a cabeça, fala, o que eu devo fazer para agradar essa pessoa? Porque precisava, eu abri e saiu. Está precisando, eu estou falando que não é e ele quer entrar, ou ela quer entrar. Como é que é? É complicado. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor, o que Ele já tem preparado para a tua vida. Então, não se precipite em nada. Enquanto isso, vai orando. Enquanto isso, vai buscando em Deus. Eu tenho família, eu tenho primos que ele pegou e foi na igreja e ele queria casar. E a bênção era grande, ele falou, eu vou buscar a palavra hoje, amém, vai buscar a palavra, que Deus fale com você. Só que ele já tinha determinado no seu coração que ele queria casar. Então, ele queria casar, já estava namorando, e aí ele pegou e falou, ora por mim, para ver se Deus abençoe, eu falei, vamos orar. Orando tal, e buscando em Deus, e ele toda hora, e aí, Deus falou alguma coisa? Não, Deus não falou nada, porque Deus não é assim um botão que você aperta e, olha, eis que te digo, é esta varoa que você tem que casar. Não, olha, eis que te digo, é essa porta que você tem que entrar. Irmãos, será que nós já atingimos a maturidade cristã suficiente para entender que Deus, Ele move tudo e através dele, Ele vai fazer o melhor para você? Se nós não entendemos, não adianta. Nós vamos ficar quebrando a cabeça. E aí eu falei, e aí? Eu vou buscar a palavra. Deus não revelou, Deus não falou nada, tá bom, vai buscar a palavra. Mas o coração dele já estava querendo. Querendo o quê?
doido para casar. Chegou na igreja, Deus fala lá das mulheres, das 5 loucas e 5 prudentes. A festa do casamento. Era essa palavra mesmo. Deus mandou, confirmou. Segunda palavra. Saiu alguma coisa, eis que Deus é contigo, aquilo que deseja o teu coração, segundo a vontade de Deus. Aí ele falou mais uma vez, é confirmação, a vontade do meu coração, ô glória! Mas ele falou que pedia 3 confirmações. Aí ele falou, agora eu vou pedir outra confirmação. Aí ele já veio, só que quando ele veio falar, ele já tinha comprado a aliança, já tinha alugado a casa, já estava tudo certo. E aí eu falei, e agora? Ele falou, agora está tudo bem, agora eu vou casar. Amém. E no meu coração, e comentando com a minha esposa, eu disse, não vai dar certo. Mas você não deseja que dê certo? Não, não é isso que eu não desejo. Eu quero que dê certo, eu quero que Deus abençoe, mas aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Se está no coração de Deus e agrada a Deus, vai ser bênção para mim, vai ser bênção para todo mundo. Mas é difícil entender, passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, começou a briga. Luciano, dá para você vir orar em casa? Vou orar em casa, meu dever é orar, vou lá orar pelo abençoado. A segunda vez, já tinha tomado parece que tinha casado com uma gata, tinha unhado ele assim todinho. Aí, ele me chamou no PV, Luciano, que prova. Eu falei, que prova? Mas Deus não confirmou? Não, Deus confirmou. Eu falei, não, confirmou ou não? Aí vai lá, vai passando o tempo, daqui a pouco ele me chama para ajudar na mudança, porque ele tinha separado e já estava indo embora em 6 meses de casamento. Foi coração ou foi Deus? Foi coração ou foi Deus? Coração. Irmãos, pare para ouvir Deus. Como é que eu paro para ouvir Deus? Ore. Espere. Deus vai sinalizar para você alguma coisa. Como agora Ele está falando para você. Pare, ore e espere. Pare, ore e espere. Não toma atitudes com a sua própria mão, porque depois quem vai se arrepender é você. E a coisa mais difícil é o quê? Orar. Sim ou não? Nós estamos orando aqui todos os dias. E aí, eu comigo, pensando das 10 às 11, aí das 10h30 até 11 horas, e eu pensando, falei, meu Deus, desperta para nós orarmos, porque eu me incluo dentro. Porque, irmãos, a gente começa, ontem eu falando com o pastor, falei, a gente começa a orar. Quando você começa a orar, você quer ir embora, porque é um exercício a oração. Mas tem gente que acha que é igual luz. Senhor, obrigado, abençoa, amém. Senhor, prepara, abençoa, amém. Senhor, obrigado por tudo, amém. Senhor, tu sabes, eu preciso da cura, amém. Não, oração é falar com Deus, é se relacionar com Deus. Então, quando a gente se relaciona, a gente se torna íntimo de Deus. E aí nós conhecemos a voz de Deus. Então, por isso, qual era o nome da menina? Vamos ver se vocês gravaram. Olha só. Eu ouvi aqui do meu lado esquerdo. Rode. É isso mesmo, Rode. Rode era uma menina que estava aonde? Na oração. Ela estava na oração junto com os irmãos, junto com a irmã Maria, junto com o João Marcos. Ela estava com os maduros na fé, e aí é um grande problema, porque às vezes nós maduros não queremos acreditar na galera, na juventude. E aí Rode, ela nos prova que às vezes a galerinha tem razão. Amém, galerinha? Olha. Mas Rode estava na oração.
Então Rode estava orando e de repente ela ouviu uma palma. E quando ela ouviu a palma, ela já identificou de quem que era a palma. De quem que era a palma? Por quem que os irmãos estavam orando? Por Pedro. E agora bateu. Rode saiu correndo, foi lá e viu que era Pedro. A alegria, a Bíblia fala que a alegria dela era tanta que ela, em vez de abrir a porta, irmãos, abre parênteses e fecha, vamos fechar. Sabe o que eu entendi aqui? Só pode abrir a porta quem tem autoridade na mão. Rode era ainda uma adolescente, mas ela respeitou a hierarquia. Isso aqui desceu agora, amém, irmão? Ela respeitou a hierarquia do quê? Dos mais velhos. Muitas vezes Deus fala conosco e nós temos que entender a hierarquia, não só dos mais maduros na fé, como também os nossos líderes. É isso que nós temos que abrir o nosso ouvido para entender. Não adianta a gente ficar discutindo. Não adianta, eu sou o líder da minha casa. Amém, irmãos? E aí a Sandra fica comigo, mas não é assim, não é assim, não. Se eu falei, está falado, mesmo que às vezes eu depois sofra. O senhor gosta, né? Porque a gente tem que saber lidar com quem tem maturidade cristã e também quem tem mais idade do que nós ou da nossa liderança. Isso tem que ser fundamental na nossa mente. Isso é no trabalho, isso é no convívio, na sala de aula, isso é dentro de casa, isso é fora de casa, porque existe lei para tudo, isso é na faculdade, na escola. Temos que ouvir o professor, não falar junto com o professor. Fala, Deus. Não adianta eu querer chegar lá no consultório da Juliana ou no trabalho da Tainara e falar, eu domino, pode achar que eu faço. Não, temos que respeitar. Respeitar o quê? O profissionalismo, a hierarquia. Não adianta eu querer fazer o que o Chicão faz, eu tenho que estar no meu lugar e respeitar. Meu Deus do céu. Rode, ela, com tanta alegria, ela podia abrir a porta. Eu não sei se na casa de vocês que são casados, que já são independentes, funciona assim para quem tem filho. Quando alguém toca o interfone, o filho vai abrir o portão? Na minha casa, não. Eles vão perguntar quem é e eles vão vir falar para quem? Para mim ou para minha esposa? Sandra, eu tenho que falar Sandra para falar o nome dela, porque senão só fica a esposa. Para perguntar para nós se eles podem abrir o portão. Porque eles não têm autonomia para abrir o portão. É diferente. Quando você tem autonomia, você abre, porque você sabe para quem pode entrar dentro da sua casa. Mas quem não tem, para quem não está, não foi, olha só, lembrei do nome aqui, outorgado ou dado para ele a autonomia, não tem como. Presta atenção, se a autonomia não foi dada na sua mão, espere no tempo de Deus. Se você não sabe lidar com a situação, espere no tempo de Deus. A Bíblia diz que ela saiu correndo. Imagina o Rode, vamos lá, vamos pensar a Bíblia comigo. Imagina a Rode, toda feliz. A Bíblia não fala a idade dela, mas era de uma adolescente de 14 a 17 anos. Ela saiu correndo e ela foi e contou, falou, pessoal, para de orar. Aí falaram o que para ela? Você está louca, filha? Eu ouvi Pedro, é Pedro. Que Pedro nada. É uma menina imatura, não sabe nada. Ainda quer falar que é Pedro. Por quem que eles estavam orando? Meu Deus do céu. Às vezes nós oramos e não acreditamos. Eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro. Agora Pedro está diante lá e eles não acreditam. E Pedro está para o lado de fora. E a menina toda feliz. Olha, galera, irmãs do círculo de oração, as irmãs da intercessão. Olha, Pedro está aí. Essa menina está louca. Ela está vendo um anjo. É o seu anjo, menina.
Cala-te, boca, fica quietinha. Fica quieta, você está muito deslumbrada, porque você já está até imaginando, você está vendo miragem. Às vezes, irmãos, e eu me coloco no meio, às vezes os nossos filhos sonham, e sonham alto, e às vezes nós não queremos, nós queremos trazer eles para a realidade, colocar o pé deles no chão, mas se o sonho é deles e eles estão orando, Deus pode cumprir os sonhos deles. Então, não adianta eu falar, filho, faz isso, 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 filha, faz isso, 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 porque é o meu desejo. Mas e o desejo de Deus, qual é? Não adianta eu querer que meu filho seja um policial, porque eu quis ser policial, e eu acho legal ser policial, eu acho legal andar com uma .40, eu acho maravilhoso. Mas eu não posso me realizar no meu filho, meu tempo já passou. E eu quero que meu filho seja isso. Não. Ele está orando. Ele está buscando em Deus. E se ele está orando e está buscando em Deus e está se preparando, Deus pode fazer dele uma grande bênção, ou realizar nele a grande vitória. Que ele almeja, segundo o coração de Deus. E às vezes nós queremos, eu, Luciano, quero encaixar os meus filhos nos meus sonhos. Eu lembro que um dia eu estava bem desanimado. E aí, logo que eu cheguei aqui, alguém disse assim, nós já apostamos. Damos 3 meses para você ir embora. Adivinha de onde que eram os crentes? Da igreja. Nós apostamos, 3 meses para você ir embora. Falei, amém. Vocês não conhecem o gordinho. Mas aquilo, queira ou não queira, mexeu no meu coração. E eu, na época, estava fazendo caminhada, e eu levava minha filha junto, vamos, filha. E caminhando no campão, e eu conversando com ela, e ela conversando comigo, e de repente falei, filha, você não está com vontade de voltar embora para São Paulo? Ela falou, pai, eu estou com vontade, mas nós temos que cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Com um tapa de pelica na minha cara, pá, pá, pá. Eu fiz igual o Chaves. Ou igual o Kiko. Nós aprendemos com os mais novos. Alguém já passou por essa experiência? Não igual, mas já aprendeu com os mais novos? Porque eles também nos ensinam. E neles a Bíblia diz que tem força. Neles também a Bíblia diz que tem o quê? Garra. Mas eles também, Isaías fala que nós já pregamos, eles vão se cansar também. Mas nós temos que aprender com eles. Muitas coisas eles desejam fazer. E aí um dia eu perguntei para alguém e falei assim, qual é o seu desejo? Para um jovem. E ele disse, eu quero ser missionário. Falei, mas você já falou isso para o seu pai? Aí ele falou, se eu falar isso para o meu pai, ele me deserda. Porque meu pai quer que eu seja engenheiro. E se eu falar que eu quero ser missionário, meu pai vai falar assim, eu estou mandando você embora de casa. Porque, irmãos, eu falo como pai, tá? Estou pregando agora como pai. É fácil a gente querer que o nosso filho seja missionário? Sim ou não? Nós não queremos. Nós não queremos que os nossos filhos sejam pastor, nós não queremos que os nossos filhos sejam músicos na igreja, nós preparamos eles para muitas coisas. Mas as coisas da igreja, às vezes nós falamos, filho, tá, mas em segundo plano. Segundo plano. Fica para o segundo plano, mas eu quero cantar, fica para o segundo plano. Mas eu quero tocar, fica para o segundo plano. Primeiro você vai estudar para você ser alguém. Deus está falando comigo hoje também. Se meu filho ou a minha filha falar que precisa ser missionário e querem, irmãos, eu mando eles lá para o Jocum, que é o campo de missão que tem. Eu mando eles para o Jocum, vai se preparar e depois, amém. Deus vai cuidar. Já tive amigos, filhos de pastores que decidiram ser missionários, e o pai apoiou, e graças a Deus foi uma bênção, para eles foram uma bênção.
Mas nós desejamos mais do que é terreno, porque terreno é o que nós achamos que podemos nos sustentar. Aquela menina estava vendo Pedro, ela cria na oração dela, porque ela sabia que ela tinha propósito na oração, e ela sabia por que ela estava orando para aquele propósito, com aquela finalidade, para que Deus libertasse Pedro. E agora Pedro chega, ela creu mais do que os maduros que estavam lá orando. A resposta deles foram: menina, você está louca. Menina, você está vendo um anjo. E ela diz: mas vem ver. Ela começa a insistir: então vem ver. E quando chega lá, Pedro batendo palma. Deus ouviu a oração. Mas a oração de quem? Da menina. Nós sabemos que temos um grande desafio em confiar e acreditar na oração que estamos fazendo. Nós temos que acreditar, primeiro nós. Se nós não acreditarmos, o outro não vai acreditar. É igual sonho. Você fala do seu sonho para alguém, alguém vai falar assim: ó, é impossível. Vai jogar areia no seu sonho. Não pensa isso. Isso para você não dá. Nós não temos condições, por isso fica quieto. Tem coisas que eu não falo para minha esposa. Mas eu estou escondendo dela? Não, quando acontecer, aí eu falo: amor, tá vendo aí, ó. Se eu falar antes, sabe o que ela vai falar? Você é louco. Quando eu fui trocar de carro, eu falei para os meninos: vamos lá que eu vou ver um carro para nós. Fui lá, vi o carro, de repente ela peguei ela, fizemos toda a negociação, fomos lá, tal, foi bênção. Deus aprovou através da concessionária e foi bênção. Quando eu cheguei e levei a Sandra lá para retirar o carro, ela falou assim, eu falei: vê o carro, você gostou desse carro? Aí sabe qual foi a fala dela? Não fala comigo, isso daqui não é verdade. Aí a vendedora, toda simpática, porque é vendedora, né? Olha, dona Sandra, o que você achou desse carro? Dá uma entrada no carro. Ela falou: você também? Você está louca, menina? Dá uma entrada, dona Sandra, conheça o carro. Falei: amor, senta aqui, ó, no banco do motorista para você ver como é bom, espaçoso. Aí nós falamos: é seu carro. Olha, não brinca com coisa séria. Vocês me tiraram do serviço para brincar comigo? Tem coisas que vão acontecer na sua vida e você não pode compartilhar com muitos porque não vão acreditar. Guarde para você, e quando for e tiver tudo certinho, aí você vai lá e fala: ó, eu falei, está aqui a chave da casa, está aqui a chave do carro, está aqui aquilo que Deus preparou para nós. Temos que colocar e confiar nas nossas orações. A pergunta é: você confia na tua oração mesmo? Então, amém. Por que deixamos de acreditar em que oramos? Isso é notório, irmãos. Por que não acreditar no que oramos? Porque estamos desenvolvendo uma espiritualidade robótica. Nós estamos desenvolvendo uma vida cristã robótica. Venho na igreja, levanto a mão, dou glória, dou aleluia, prestei meu culto e amém. Voltei para casa, vai domingo, vou lá na oração e amém. E à noite eu estou lá no culto e amém também. Nós não podemos deixar que que nós não possamos desenvolver essa espiritualidade robótica. Buscarmos a Deus quando nós estamos precisando. Buscarmos a Deus quando estamos precisando na saúde, seja no problema financeiro. Buscarmos a Deus quando nós estamos em alguma situação que nós precisamos que Deus haja. Em nome de Jesus. Que a tua vida seja uma vida de eterna oração. Mas oração é dobrar o joelho? Não. Oração é você falar com Deus.
eu sou de uma igreja mais antiga. E eu lembro que um dos pastores meus, hoje já dorme também na glória, já uns 4 pastores meus já estão na glória. Porque eu estou muito novo, então eles foram indo embora. E aí eles falavam, tinha um dos pastores que ele falava assim: crente não pode orar no banheiro, principalmente quando estiver tomando banho. Aí aquilo ficava na minha cabeça. E se Jesus vier e vir buscar nós, vai dar tempo de a gente correr lá no guarda-roupa, pegar a roupa ou pôr o roupão? Aí foi passando o tempo, vai chegando a maturidade. Aí você entende que você pode orar debaixo do chuveiro. Você pode orar quando você estiver na praia. Você pode orar quando você estiver no avião. Você pode orar quando você estiver em todos os lugares, porque a nossa vida tem que ser uma vida de oração. O que fazemos? Fazemos sem devoção. Tudo que nós vamos fazer é automatizado, é porque alguém mandou, é porque o meu líder mandou, é porque o líder do ministério pediu. Não! O eis-me aqui, é hora de nós dizermos isso. Senhor, eis-me aqui, para quê? Para evangelizar, para ganhar almas, para nós pregarmos, porque não pode ser só para nós, é para nós fazermos alguma coisa referente à igreja. Em quê? Alguma coisa, você quer fazer alguma coisa? Olha, eu vou fazer isso para a igreja, amém. Seja atuante, seja eis-me aqui, eu preciso ir na casa de alguém, pregar, cantar, orar junto, vai fazer isso, pelo amor de Deus. Não espera que ninguém mande você ir. Não espere que o pastor, o líder do ministério, fale, vai saber do fulano, vai saber do Beltrano, porque ele sumiu. Esquece. Você tem que fazer porque tem que ser princípio. Porque fazemos sem conexão alguma, buscamos a Deus porque tem que buscar. Eu vou lá no culto porque alguém me convidou. Eu vou estar lá porque eu não posso ficar em casa, meu pai e minha mãe querem que eu vou na igreja. Tem que ser prazer estar aqui. Aquela menina tinha convicção na oração dela. Eu vou orar e Deus vai ouvir a minha oração. Eu vou orar e eu tenho convicção que Deus vai agir. Oração é ação, é orar e ação. Ela estava orando, mas na hora de agir, ela foi lá e tomou uma atitude, ela teve uma ação. Eu fui lá, vi que era Pedro, eu estou vindo aqui avisar vocês. Acredite na sua oração. Se perdemos no propósito, a oração não era para libertar Pedro. A oração, ela era para nós, ou para eles, ter cada dia mais comunhão com Deus. Porque quando eu oro a Deus, não pedindo, mas criando uma intimidade, ou gerando em Deus uma responsabilidade de oração, uma responsabilidade no que eu vou pedir, uma responsabilidade como eu vou me portar, o que eu devo pedir. Senhor, será que é da tua vontade? Senhor, será que é agora? Senhor, será? Me dê um sinal. Nós temos que tomar cuidado para que não seja uma oração só pedindo, mas que seja uma oração adorando a Deus. Porque o Deus que nós adoramos é o Deus que liberta Pedro, é o Deus que liberta seu marido, é o Deus que liberta a tua casa, é o Deus que te libertou. Quando a oração é propósito, não é com o propósito de buscar alguma coisa de Deus, porque só Ele pode me dar, fora a salvação, aí fica complicado. Eu busco a Deus quando eu preciso de um carro, eu busco a Deus quando eu quero alguma coisa material. Irmãos, em nome de Jesus, busque a Deus por quem Ele é. Tenha uma vida de oração por quem Ele é. Tem pessoas que caiu no esquecimento,
que quer orar. Sabe por quê? Nós caímos na rotina da vida. E a rotina da vida não permite. Muita gente tira 1 hora de oração, mas não tira 1 minuto para ouvir Deus falar. É 1 hora pedindo, Senhor, tu sabes, Senhor, eu preciso, tu sabes, Senhor, me dá, Senhor, eu quero declarar, Senhor, no teu nome. Para ouvir Deus. Será que é a vontade dele? Ou será que é a vontade minha? Será que eu estou insistindo em algo que não é de Deus, é algo que eu quero? Será que eu estou batendo tanto numa porta que a porta não está se abrindo? Por que não se abre? Deus, Ele preparou o dia e a hora para te falar isso. Não insista mais nisso. O que o Senhor tem para você é algo maior, algo melhor, algo que vai alegrar a sua vida. Mas infelizmente nós andamos pelo que nós vemos, andamos por vista. Por fé é mais difícil. Por fé, por isso Abraão foi chamado pai da fé. Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Abraão não questionou. Abraão pegou o seu filho, preparou de madrugada, saiu e foi oferecer no monte do Senhor. Mas a fé dele era tão grande que ele tinha convicção que Deus era poderoso, ou melhor, é poderoso para ressuscitar o seu filho. Ou se Isaac morresse, Deus era poderoso para dar outro filho para ele. Ou de ressuscitar Isaac. Porque Deus não é limitado igual nós. Deus é ilimitado. Deus, Ele não sonha igual você. O que Deus tem para você, em nome de Jesus, profetiza nesta noite para alguém. Olha para o seu irmão e diga: o que Deus tem para você não é morte, é vida. O que Deus tem para você, diga para ele, é libertação, não é prisão. Pedro estava preso, mas estava orando para a libertação dele. Pedro sai da cadeia, bate palma, chega diante da casa e a menina se alegra. Presta atenção, você vai se alegrar pelo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai se alegrar pela palavra que Deus está falando nesta noite. Sabe por quê? Você não vai insistir mais naquilo que não é para você. Você chega até se humilhar. Você sai do seu estado normal e você realmente fica louco. Não, eu quero. E Deus está falando, não é o que eu tenho para você. E você prefere o quê? O que Deus tem para você? Ou o que você quer para você? Que nesta noite essa palavra não volte vazia, mas que ela surja efeito na sua vida. Deus é poderoso e Ele te trouxe aqui para te dizer: continue orando. Mas quando vai vir? A resposta dela foi muito rápida. De Rode foi muito rápida, porque ela orou junto com o pessoal. Ela orou e Deus respondeu. No outro dia, a Bíblia fala que Pedro estava lá, na casa dela, ou melhor, na casa de Maria. Eu não sei quanto tempo vai demorar a resposta para a tua vida, mas aguarda em Deus, espera em Deus, porque quando a gente espera em Deus, tudo dá certo. Para finalizar, vocês aguentam mais um? Meu pai em São Paulo dizia: eu estou indo embora, amor, porque aqui para mim não tem emprego. Eu vou embora para o interior. Meu pai pegou as coisas, foi embora para Araçatuba. Nós fomos todo mundo embora. Chegou lá porque ele achava que lá ia ser melhor, porque tinha a Nestlé lá e ele conhecia o gerente da Nestlé. Então ele achava, porque conhecia, o gerente ia levar ele para dentro da Nestlé. Mas enganoso é o coração do homem.
Quando Deus endurece o coração de Faraó, irmãos, não tem quem te tire do Egito, só Deus. Meu pai chegou e nós chegamos, todo mundo, a família toda feliz. Passa o primeiro mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, pai? Nada de emprego, dificuldade. Resumindo, meu pai, como sacerdote da casa, buscou Deus e falou: Senhor, se o Senhor não é comigo aqui, eu peço a tua misericórdia, me leva de novo para São Paulo. Agora imagina Deus, ping-pong. Tá bom, tá ruim, tá igual a galinha da Angola. Tô fraco. E ele tomou a atitude de orar e pedir: Senhor, me perdoa, eu preciso voltar para São Paulo. Ele pegou a minha irmã, veio embora para São Paulo, deixou nós lá em Araçatuba, eu, meu irmão e minha mãe. Quando ele chegou aqui, Deus abriu a porta para ele em São Paulo. Por quê? Deus era com ele aqui ainda, não era lá. Espere em Deus. Amém? Espere em Deus, porque o que